Olá, meu nome é Adrian e eu vou apresentar o meu trabalho final de economia, economia digital e comportamento, viés cognitivos em plataformas de reserva de hotéis. O objetivo dessa pesquisa é analisar o comportamento do consumidor no contexto dos mercados digitais, com foco em plataformas de hospedagem, como Booking, Airbnb, Expedia, Decolar. Nessa pesquisa eu busquei explorar a relação entre o direito de concorrência e a economia comportamental, avaliando como decisões individuais dos consumidores impactam a dinâmica competitiva dessas plataformas. Para fundamentar a minha análise, eu utilizei dois artigos de referência: o estudo do Felipe Bezerra, de 2023, e o relatório da CAD sobre mercados digitais, que foi publicado em 2020. Esses dois trabalhos traçam o comportamento desse mercado. De um lado, as plataformas operam sobre a premissa do homem econômicos, um consumidor totalmente racional e que busca sempre maximizar o lucro. Do outro lado, a análise da economia comportamental demonstra que o comportamento real dos consumidores é marcado por viés cognitivos, como inércia, preguiça ou limitações para a tomada da decisão. Para entender um pouco o lado das plataformas de hotéis, das plataformas de reserva online, a gente precisa entender o que são as MFN. As MFN, que é a sigla para Most Favored Nation, ou no português, as cláusulas de paridade, é um contrato entre plataformas e hotéis que proíbe o hotel de vender um quarto mais barato no seu próprio site. Ou seja, se está no Booking, não pode ser mais barato no site do hotel. As plataformas defendem as MFN dizendo que sem essa regra, o consumidor usaria o site delas só para pesquisar e depois descobrir o hotel e aí fecharia a compra diretamente com o estabelecimento. Isso acabaria prejudicando o modelo de negócio dessas plataformas. Mas esse que é o problema. Isso só faria sentido se o consumidor fosse 100% racional, só que ele não é. A gente vai ver com a pesquisa que a grande parte dos consumidores, na verdade, não faz essa comparação de preço. Na prática, as cláusulas MFN acabam não sendo necessárias para proteger esse modelo de negócio e, na verdade, elas reduzem a concorrência, já que os hotéis não podem oferecer seus próprios preços. As plataformas elas conseguem aumentar suas comissões e o consumidor acaba ficando sem alternativas e ele precisa simplesmente aceitar os preços que são inflacionados, o que acaba caracterizando o abuso econômico. No artigo do Felipe Bezerra, ele analisa um caso real da Alemanha. A autoridade antitruste alemã, o Bundeskartellamt, que é o escritório federal de cartéis da Alemanha, investigou as práticas do Booking.com, focando na MFN e o seu impacto no comportamento do consumidor. Eles chegaram à conclusão que as pessoas simplesmente não comparam preços fora da plataforma, por motivos como inércia, excesso de confiança, comodidade. Os alemães chegaram à conclusão que o comportamento do consumidor já protege por si só as plataformas. Então a MFN acaba sendo desnecessário, abusivo e, de certa forma, até anticoncorrencial. Mas será que o consumidor de Blumenau age da mesma forma? Para testar isso, eu adaptei a metodologia do Estudo Alemão e apliquei um questionário via Google Forms para mapear hábitos reais de reserva de hospedagem dos consumidores da região e consegui coletar 102 respostas válidas. Nesse questionário, eu busquei entender alguns pontos principais. Como que cada faixa etária responde às perguntas do questionário? A plataforma preferida, seja Booking, Airbnb ou Decolar. Qual que é a frequência de comparação de preços? O motivo, para caso essa frequência seja baixa, os motivos pelos quais eles não comparam. E a reação a estímulos dentro das plataformas digitais. A ideia era entender exatamente o que passa na cabeça do consumidor no momento da compra. Então, para compreender e analisar esses dados, eu criei esse dashboard. Nesse dashboard, a gente consegue ver que a gente teve respostas de variadas idades, sendo que a mais representativa foi de 18 a 24 anos, que eu consideraria o público jovem, e uma idade de 45 ou mais anos, que é uma idade um pouco mais elevada em relação à primeira faixa. A primeira pergunta do questionário era: ao planejar uma viagem, qual é o seu principal canal para reservar hospedagem? Plataformas digitais e Airbnb somam 73% das reservas. O contato direto com o hotel é apenas 26%. Isso já evidencia o peso das agências de viagem online na decisão da compra.
Além disso, os mais jovens eles têm mais tendência ainda a usar as plataformas digitais. Airbnb e plataformas digitais somam 89%. Já ao contrário, as pessoas com idade mais elevada têm um pouco mais de contato com contato direto com o hotel, mas ainda usam plataformas digitais, mas o contato direto com o hotel é maior. Essa tendência dos mais jovens usar mais a plataforma faz com que esses resultados eles vão crescer ainda mais ao longo do tempo. A terceira pergunta do questionário era: quando você encontra um hotel de seu interesse em uma plataforma, com que frequência você procura o site ou o contato direto do hotel para comparar o preço? 44% das pessoas disseram que raramente ou nunca comparam o preço com o site do hotel. Isso por si só destrói o mito do consumidor super racional e confirma a análise tanto dos alemães quanto do Felipe Bezerra. Esse comportamento ele reduz a competitividade nas plataformas, permitindo que mantenham a MFN sem necessariamente perder clientes, mesmo cobrando taxas mais altas, porque o cliente ele sequer sai do site dessas plataformas para conferir os preços. Na prática, muita gente simplesmente aceita o preço que está ali. Mas por que quase metade das pessoas não comparam? Essa pergunta era direcionada a quem respondeu raramente ou nunca. E qual é o principal motivo? 1/3 das pessoas acham que é muito trabalhoso. Uma das opções era dar muito trabalho, e 1/3 das pessoas escolheu isso. 36% das pessoas escolheram que gostam das políticas da plataforma. E 27% disseram que o preço da plataforma já é o mais barato. Achar que o preço da plataforma já é o mais barato induz a pessoa a não ir procurar em outros lugares. E as políticas da plataforma podem induzir o consumidor a achar que aquilo de fato é o melhor, mas essas políticas elas utilizam teoria comportamental da indústria para manipular o comportamento do consumidor. Então, pode ser uma falsa percepção. Ou seja, preguiça, confiança e a percepção, seja ela verdadeira ou não, são os principais motivos que impedem a comparação de preços. Mas as plataformas sabem disso e elas usam isso a seu favor. A quinta pergunta do questionário era: avisos como resta apenas 1/4 por esse preço, ou 5 pessoas estão olhando essa acomodação agora, influenciam você a fechar a reserva mais rápido? 41,2% das pessoas disseram que mensagens como essa causam urgência e influenciam a fechar a compra na hora. Esse resultado demonstra o viés da aversão à perda, ou seja, o consumidor tem mais medo de perder uma oportunidade do que de fato economizar ao fazer uma reserva. As plataformas utilizam a arquitetura de escolhas para explorar esse viés, criando anúncios de urgência artificial e chamativos. Isso pode ser considerado uma manipulação comportamental, que reduz a opção de escolha e pode ser caracterizado como uma prática anticoncorrencial. Os resultados dessa pesquisa mostram que o comportamento do consumidor acaba facilitando a restrição competitiva que essas plataformas impõem, e isso acaba reduzindo a concorrência. Então é preciso que os órgãos que regulamentam esse mercado adotem a visão comportamental do consumidor, em vez de se basear na ideia de que o cliente é perfeitamente calculista. Da mesma forma, os hotéis precisam compreender esse comportamento e adaptar a sua oferta, de forma que eles consigam inibir essa dominância das plataformas. E essa foi a minha análise quanto ao resultado da minha pesquisa e a adaptação à região de Blumenau. E aqui ao final dos slides eu tenho os 2 artigos que eu utilizei, o acesso ao dashboard que eu mostrei e toda a documentação do trabalho, seja os formulários, as planilhas ou o texto em geral. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado por assistir o vídeo.